Olá, salve Maria. Vamos falar aqui dos passos para uma boa confissão, né? Quais são os passos devidos? Como fazer uma boa confissão? O primeiro passo seria o exame de consciência, ver o que a consciência acusa. O exame de consciência pode ser usado como base os 10 mandamentos da lei de Deus. Você vai examinar se ofendeu algum desses mandamentos. Os 5 mandamentos da igreja, caso você não conheça, procurar conhecer para saber se os os desobedeceu, né? Você pode também usar os pecados capitais como referência. Ah, eu tive atitudes de inveja, né? Alimentei inveja, é um pecado capital, por exemplo, e você vai usar como referência o ter alimentado isso, o ter feito ações movidas por isso, né? Então, pecados capitais, os 7 lá pode entrar também como exame de consciência. O dever de Estado, os deveres de Estado devem entrar no exame de consciência. Você que é casado, é padre, é religioso, é de uma comunidade nova, de uma ordem religiosa, é um médico, é um juiz, é um advogado, é um farmacêutico. São deveres do Estado de vida, mas deveres também de profissões a qual você deveria viver de forma católica, cristã, e você vai ver como tem se portado, né? É um empresário, é isso, vai ver quais são esses deveres no estado atual que você se encontra, também no âmbito profissional, de ter ofendido a Deus ali, por exemplo, um empresário que buscando o lucro indevido não paga seus empregados no dia porque está buscando mais lucro e é injusto, né? Só algum exemplo, né? Uma mãe de família que não sabe educar o filho e nem sequer procura saber, nem sequer procura instruí-los no caminho de Deus, deixa eles fazerem o que quiserem. São exemplos, né? Dos deveres de Estado. Então, primeiro passo, vamos lá, exame de consciência. Segundo passo, estar arrependido. Ou seja, ter a contrição perfeita ou imperfeita. A contrição imperfeita é chamada atrição, que você está arrependido porque ofendeu a Deus, mas tem medo da punição eterna. E aí não é um arrependimento ainda profundo, perfeito, é imperfeito. É igual, digamos, duas pedras, né, que batem uma na outra, é um atrito, né? Ali sai pedacinhos da pedra, um pouquinho, na hora que bate uma na outra. Outra coisa é estar contrito, uma contrição perfeita, um coração despedaçado, totalmente arrependido. Esse arrependimento porque é movido eu entendendo que Deus é bom, Deus é amor, Deus cuida de mim, e eu ofendi aquele que me ama. Então é uma motivação mais perfeita, né? E é mais profundo a razão disso. Não é simplesmente um medo ou outros motivos que não sejam o amor filial, né? Mas as duas coisas são válidas. A atrição, que é a contrição imperfeita, e a contrição perfeita. Então, recapitulando, primeiro exame de consciência, depois o arrependimento, que é necessário. Você não vai confessar simplesmente porque quer comungar sem estar arrependido. Não existe isso, né? O firme propósito, né? Dentro desse arrependimento tem que haver um firme propósito de abandonar o pecado. Tem que haver uma aversão ao pecado. Um certo, entre aspas, ódio, né, ao pecado. Mas, geralmente a gente pode chegar a dizer, padre, dá-me vossa bênção porque pequei, ou então, padre, sua bênção. Aí o padre vai fazer lá, dá a bênção e já começa a pedir para você contar os pecados, né?
Aí você vai, geralmente o padre vai perguntar quando foi a última confissão, se já cumpriu a penitência. Às vezes ele faz isso, às vezes não, né? Se você quiser fazê-lo, você pode dizer, padre, confessei, a última vez foi essa. Ou se ele não perguntar, não existe uma obrigação de dizer quando foi a última, né? Mas pode fazer se quiser. A outra coisa, ser alguém que confessa, ou seja, a acusação, contar os seus pecados, precisa acusar os pecados, os graves. Existe uma obrigação de acusar todos os pecados graves que você lembra, certo? Você lembra. Se esqueceu, como é que vai contar, né? Você vai ser perdoado de todos. Mas você tem a obrigação de contar todos os pecados graves que você lembra, se tiver pecado grave. Se não tiver pecado grave, você também pode contar os leves. Não há problema, certo? Vai lá e confessa. Porque a gente deve buscar a confissão frequente, né? Não é uma lei, uma obrigação, mas para a nossa saúde espiritual, para o crescimento na graça de Deus, isso é uma maravilha. Porque nos dá força contra o tentador, força contra as armadilhas do mundo, da carne, né? Então, acusar os nossos pecados, ou seja, confessar de forma clara e objetiva, sem exagerar nos detalhes. Ah, eu roubei tal coisa, aí vai contar todos os detalhes, o local, o ambiente, quem estava, a motivação. Então você vai se justificar, isso não existe. Você vai se acusar. Você não precisa contar os detalhes inúteis da situação. Mas também você não pode ser aleatório. Aleatório como? Ah, eu pequei contra a castidade. Ah, eu não amei a Deus. Ah, eu roubei. Mas você tem que dar alguma espécie do pecado. A espécie é tipo assim, não, padre, eu pequei contra a castidade, mas qual foi a espécie de pecado? Você caiu no pecado contra a castidade, vendo pornografia, caindo na masturbação, caindo no adultério, na fornicação. Quais foram? Coito interrompido, e tal. Quais foram os pecados contra a castidade? Você tem que dar nomes. E, se possível, dizer às vezes que você cometeu aquele pecado. Uma coisa é alguém ter caído na masturbação uma vez, outra coisa é a pessoa, entre uma confissão e outra, ela caiu 10 vezes no pecado da masturbação. Há diferença na gravidade pelo número de pecados também. Ah, às vezes, mas eu não sei o número de vezes que eu fofoquei. Eu não sei o número de vezes que eu menti. Eu só sei que eu menti algumas vezes. Então você vai falar, menti muitas vezes, algumas vezes, aproximadamente tantas vezes. Você coloca uma aproximação, então coloca muitas vezes ou algumas vezes, se foram poucas, né? Mas é bom que diga a espécie do pecado, como eu falei, né? Peguei contra a castidade, mas diga qual foi. Eu roubei, mas o quê? Eu roubei a minha mãe, eu roubei um carro de um tio, eu enganei alguém no banco, como é que foi? Isso aí tem que explicar sem muitos detalhes, mas para que se entenda a espécie do pecado. Então, a acusação, o confessar, né? A outra coisa, se o padre for dar algum conselho, alguma orientação, se escuta, né? Geralmente hoje em dia não fazem muito isso. Depois tem que memorizar a penitência que o padre dá. Às vezes ele pede também que reze o ato de contrição, aí você reza. E depois o padre vai dar absolvição, né? Em alguns casos, o padre nega a absolvição porque ele não vê arrependimento nenhum na pessoa. Então, esse negar não é porque o padre é ruim, é para que a pessoa reflita e tenha um verdadeiro arrependimento, para não brincar com o sacramento, né? Então, se reza o ato de contrição, escuta qual é a penitência que ele vai dar, né? E depois ele faz a absolvição. Às vezes, depois da absolvição que ele dá a penitência, às vezes varia de padre para padre, né? Se ele não der absolvição, você não vai brigar com o padre, você vai pedir a Deus mais arrependimento, mais contrição, e em outro momento volta para confessar, com o mesmo padre ou com outro padre, né?
e coisas que não deveriam acontecer na confissão, mas que não invalidam a confissão. Por exemplo, o padre estava sem estola. Isso invalida? Não. Era bom que o padre tivesse com estola, né? Se tivesse até com batina, ainda seria melhor, né? Mas se não tem, não vai invalidar o sacramento. Se o padre não passar nenhuma penitência, às vezes acontece, do padre não passar nenhuma penitência. Então, mesmo assim, é válida a confissão? Sim, é válido. A pessoa não rezou o ato de contrição porque não sabia, ou o padre não pediu. Não invalida a confissão, continua válida. Eu esqueci de um pecado, ou de dois, e depois que eu terminei de confessar, já saí, estou indo para casa, eu tenho que voltar para confessar? Não, eu fui perdoado, eu esqueci. Eu não programei para esquecer, eu esqueci. Então todos os pecados foram perdoados, né? Por exemplo, a pessoa tem o arrependimento, tem o propósito de fugir das ocasiões de pecado por causa de um vício, mas ela tem receio que venha cair no mesmo pecado. É receio, ela deve evitar, fugir das ocasiões. Isso invalida? Não, porque ela não quer cair, mas acaba caindo muitas vezes pela fraqueza, né? Por exemplo, o penitente falou de um pecado mortal. O padre, não, isso não é pecado mortal, não. Isso nem pecado é, né? Você vai ficar brigando com o padre? Não, isso é lamentável que o padre faça isso, é triste. E às vezes pode acontecer. E às vezes acontece de fato mesmo. Então o que acontece? Você não vai ficar brigando com o padre, tendo confusão. Vai receber a absolvição e está perdoado. Rezar pelo padre, né? Mas não está discutindo. O que que vai tornar o sacramento inválido, segundo São Pio X, né? Papa São Pio X. Quando o penitente ele não está arrependido, nem ao menos atrito, ou seja, não tem nem a contrição imperfeita. Você não está arrependido, então não vai valer a confissão. A pessoa não tem a intenção de largar o pecado e pretende continuar pecando. Então não vai valer a absolvição. A pessoa deixa de contar um pecado grave ou a circunstância, o agravante desse pecado. O agravante é algo que torna aquele pecado ainda maior. Por exemplo, alguém que matou um estranho é um pecado grave, é. Mas se alguém mata a própria mãe, é um agravante, né? Estou dando um exemplo assim bem exagerado, mas que para entender os demais, né? A pessoa pecou contra a castidade, é algo grave, mas se ela pecou contra a castidade com um celibatário, com um padre, com um religioso, com alguém que fez votos de consagração a Deus, é gravíssimo. Além de pecado contra a castidade, é um sacrilégio. Então, é um agravante. Então, se a pessoa não quer contar e não conta, também é inválido. O padre não recitou a fórmula da absolvição. Apenas diz, vá em paz, não faz a absolvição. Está perdoado, meu filho, vá-se embora, né? Sei lá, diz qualquer outra coisa. Inventa uma coisa da cabeça dele. Não é válida a confissão, porque tem que ser a fórmula correta. E ele tem que pronunciar, não é no pensamento dele, não. Ah, eu vou pronunciar no meu pensamento. Eu desejei a absolvição, eu pensei na absolvição. Não, o padre tem que pronunciar e pronunciar a fórmula correta. E, e a fórmula correta qual seria? Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz, e eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o padre não falar a forma completa, mas falar eu te absolvo de teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seria, digamos, que o padre não lembrou, né?
Não lembrou dela completa na hora, né? Deu um branco, se lhe alguma coisa. Mas foi válido, ele falou a parte essencial da fórmula. Mas se o padre inventou outra coisa, eu te desejo que você seja perdoado pelo Deus bom, misericordioso, vá em paz, inventar qualquer coisa. É inválido. Tem que ser a forma correta, certo? Então aqui é um pouquinho sobre a confissão. Depois a gente vai continuar fazendo outros comentários, partilhas, pequenas formações, tá bom? Um abraço, salve Maria.